Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início então à segunda parte da nossa EBD, na série Profetas Menores. E hoje eu quero trazer para vocês um livro muito conhecido de todos nós, somente se você cresceu na igreja, se você já fez parte das EBFs, das EBDs Kids, talvez você até já participou de alguma pecinha, mas é uma história muito conhecida nossa, que é o livro de Jonas. Mas talvez você nunca estudou a fundo, né? É um livro que muitas vezes a gente pensa que é para criança, mas tem muita coisa nesse livro que a criança não consegue pegar. É um livro muito mais para adulto, né? E quando você pensa no livro de Jonas, o que vem à sua mente? Será que você já pensa logo no acontecimento do grande peixe que engoliu Jonas? Muitas pessoas, você fala assim, o que você pensa, o que te lembra quando você pensa no profeta Jonas? Ele vai lembrar do peixe grande, mas a história de Jonas não é sobre o peixe grande, até porque o profeta ele fala só em 2 versículos, não tem muitos detalhes, é um livro profundo, muito bem escrito, né, que, vamos dizer assim, descortina os nossos corações. Ali o profeta retrata, vamos dizer assim, um lado negro do coração do homem. Essa história ela mostra nosso orgulho, ela mostra nosso egoísmo, nossa hipocrisia, né, nossas piores tendências. E quando você está dentro da igreja, né, quando você está vivendo, vamos dizer assim, nesse mundo evangélico, muitas vezes você não percebe. Então esse livro ele vem como um recado de Deus, como um murro no estômago, nos lembrando de algo que, de certa forma, em alguma medida, todos nós passamos, né? Todos nós erramos, vamos dizer assim. Então, a graça de Deus, por meio desse livro, por meio do profeta Jonas, vem e ilumina o nosso coração para algo muito maior, para uma missão muito maior do que os nossos mundinhos, a nossa vidinha. E eu espero que, da mesma forma como Deus ele derramou da graça dele sobre a vida do profeta, ele derrame sobre a sua vida também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então vamos lá, né? Profeta Jonas. Jonas significa pomba. Pois é, pomba. Filho de Amitai, que significa fidelidade, até uma ironia aqui, ele é o filho da fidelidade. E você conhece muito bem as histórias, de ele não teve nada de fiel, ele fugiu de Deus. E ele é de, eu não sei como falo isso aqui, se é Gate-Hefer, se é Gat-Hefer, mas é esse nome aqui, que é um vilarejo na tribo de Zebulon, né, atual Galileia, filho de Amitai, que também era um profeta, ou seja, ele era um crente de berço, né, como muitos de nós. E é muito fácil datar o profeta Jonas, diferente de Joel, o último profeta que eu estudei com vocês aqui, porque lá em 2 Reis 14, 25, né, posiciona a vida e o ministério do profeta no reinado de Jeroboão II. E quem era esse rei? Vocês conhecem muito bem. Ele era bom ou ele era mau? Jeroboão II era um rei muito mau mesmo. Um dos piores reis. Então Jonas ele profetiza naquela época, do reinado de Jeroboão, de que Israel ele iria expandir as suas fronteiras, ou seja, ele profetiza favoravelmente para esse rei apóstata, e aí depois então ele recebe uma nova missão que faz um contraste gigantesco. Jonas, um cara totalmente patriota, nacionalista, bairrista, orgulhoso. Eu sou de Israel, eu sou profeta, filho de profeta. Agora recebe uma missão para falar com os piores inimigos de Israel. E aí a gente já vê um contraste muito grande dessa missão nova que Deus deu para Jonas, para essa profecia nova, né? Então ele profetizou no reinado de Jeroboão II, está lá em 2 Reis 14, 25. E a autoria do livro, né? Quem escreveu o livro de Jonas? Alguns estudiosos vão dizer que não foi Jonas, né? Uma pessoa recebeu esses relatos de Jonas ou de outra pessoa, mas eu não creio que Jonas não seja o autor. Eu creio que Jonas é o autor do seu livro.
Alguns vão dizer que porque ele menciona, né, o livro na terceira pessoa, essa narrativa ela acontece na terceira pessoa, exceto o capítulo 2, é porque não foi ele que escreveu, e nós sabemos que é uma técnica usada nas Escrituras, parte de Isaías é assim, próprio Moisés escreve na terceira pessoa. E aí existem vários argumentos, a gente não tem tempo aqui, hoje é só um panorama e eu vou tentar correr, porque tem muita coisa, mas eu creio que Jonas ele é o autor, até porque os detalhes aqui eles são incríveis, né? Você vê ele narrando o seu sono profundo ali no barco, a sua oração profética, né, de forma detalhada. Eu duvido que até ele iria passar isso para alguém de forma tão detalhada, e eu creio que Jonas é o autor, e ele não tem problema nenhum em revelar, né, o lado mais obscuro, mais negro do seu coração. Na verdade, ele está queimando o filme dele com esse livro, mas porque ele está seguro no amor de Deus. Ele recebeu tamanha graça, tamanho amor, que ele não tem problema em compartilhar esse livro. E na verdade esse livro, ele revela não só o coração de Jonas, mas a intenção do autor aqui é revelar o meu coração e o seu coração. E se Deus transformou Jonas, Ele pode transformar eu e você também. E quando nós lemos, né, os profetas, a gente abre então no livro de profetas e a gente já lê esse primeiro versículo, essa primeira frase, geralmente começa assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, e aí então vem a profecia, e ele faz o seu sermão profético, a sua poesia profética, né, como Miqueias, como o próprio Joel. Mas Jonas aqui ele é diferente. Você espera que ele então vai falar da parte de Deus, né, para o povo de Deus. E Jonas, diferente, né, dos outros livros proféticos, ele fala, Deus fala para o seu povo, né, por meio dos profetas. Em Jonas, Deus ele fala para o seu povo sobre o profeta. Então olha a diferença aqui, né? Os outros livros proféticos, os outros profetas, Deus ele falando com o seu povo por meio do profeta, e em Jonas é Deus falando com o seu povo sobre a história do profeta, sobre o profeta. Então nós vemos já uma diferença aqui no livro de Jonas. E essa narrativa, eu já coloquei até para não deixar dúvida nenhuma, ela é histórica. Existem basicamente duas visões diferentes, né, como os estudiosos veem essa história, né, esse gênero literário. E de novo, é um assunto grande, né, existem vários argumentos, mas eu quero trazer as básicas, as duas visões básicas, e uma que eu já deixei muito claro, que é a que eu creio ser uma narrativa histórica, que o autor, no caso Jonas, ele fala de acontecimentos reais, históricos, fatos reais que aconteceram, né? História real. E a segunda visão, muito comum entre os estudiosos, é que o autor está narrando de forma de parábolas, ou alegoria, né? O autor, o personagem ele é real, mas os acontecimentos não, né? E assim, para deixar bem claro que eu creio ser uma narrativa histórica, o próprio Jesus Cristo, em Mateus 12, 38 e 41, ele considerou a vida e o ministério de Jonas como realidade histórica, e não como uma alegoria fantasiosa. O próprio Jesus Cristo, ele cita essa história como um fato real. E muitos, né, do outro lado, que creem que são parábolas, são alegorias fantasiosas, que na sua grande maioria são os teólogos liberais, encontram um ponto de tensão aonde? Por que eles não creem que Jonas aconteceu de fato? Onde que está o ponto de tensão? De novo, o grande peixe. Como pode ter acontecido isso? Um profeta ser engolido por um grande peixe, ficar 3 dias e 3 noites e não morrer. Enfim, se você não crê no sobrenatural, né? Se você não crê, por exemplo, que Jesus Cristo ressuscitou, né, da morte, você vai ter problema com a Bíblia toda.
Começa com o crer ou não no sobrenatural, né? Coisas que nós não explicamos, né? Os milagres de Jesus Cristo, por exemplo. Então, se você não crê que Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe grande e foi vomitado numa praia, você vai ter problema para ler o restante da Bíblia, né? Então, o texto não tem nenhuma evidência de que o autor tenha inventado esse relato milagroso. Aconteceu, é uma narrativa histórica. Agora, eu quero propor um esboço bem simples, né? Dividido em 4 partes, com os 4 capítulos da história. Então fica muito fácil para você lembrar, né? O primeiro capítulo, Jonas foge da vontade de Deus. Você conhece a história. Ele recebe uma missão, ele foge, aí Deus vai atrás dele, ele entra num barco, vem a tempestade, né? E toda a história acontece, ele acaba sendo lançado no mar, o grande peixe vem e engole ele. Então nós vemos, e eu quero resumir esse primeiro capítulo com a palavra desobediência. Segundo capítulo, Jonas então ele está na barriga do grande peixe e ele se entrega. Ele está no fundo do poço, não tem mais nada o que fazer, ele faz o que eu e você faríamos, ele reconhece que ele pisou na bola, que ele chegou no fundo do poço, e ele então se rende a Deus, mãos para o céu, Senhor, não tem mais nada que eu faça. Então ele se submete, né, a Deus, e Deus na sua providência, na sua graça, ele manda um instrumento, né, de salvação, que é o grande peixe, e aqui nós já começamos a ter um vislumbre, um insight, um cheiro do Evangelho. Deus mandando um instrumento de salvação ali para Jonas. E eu quero resumir então esse capítulo com a palavra submissão. Jonas se submete então ao Senhor. Terceiro capítulo, ele recebe novamente a mesma missão e ele cumpre. Agora ele cumpre daquele jeito, né? Ele vai pregar, tipo assim, sem vontade nenhuma. Você vê que ele não está disposto a fazer a vontade de Deus, é mais ou menos uma obediência externa, né? Ele cumpre aquilo que Deus pediu, mas você vê que não é de coração. Mas apesar de Jonas, há um grande avivamento, acontece um grande avivamento ali em Nínive, todos se arrependem, e então ele cumpre a missão. E eu quero resumir aqui o capítulo 3 com a palavra missão. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, ele decide não destruir aquela cidade. E, por último, a ira de Jonas e a misericórdia de Deus, capítulo 4. Nós vemos Deus trabalhando ainda na vida de Jonas, né? Deus usando outros instrumentos da graça dele. Ele usou a baleia não, pode ser uma baleia, não sei, é um animal marinho, um grande peixe. Pode ser uma serpente, eu não sei. Mas Deus, ele usa aqui a planta, ele usa uma lagartinha para mostrar para Jonas, para Jonas entender qual é a motivação dele, né? Ele usou o grande peixe como instrumento de salvação, e aqui ele usa a planta e a lagarta como um instrumento para revelar o seu coração. E então, eu quero chamar esse 4º capítulo como uma motivação. Então, para lembrar fácil, o primeiro capítulo é desobediência, submissão, missão e motivação. E o fato, então, é que essa história ela é uma história maravilhosa, né? É uma história com muitos detalhes, é uma história doida em certo sentido, né? Você vê que as pessoas elas não agem de acordo com o seu estereótipo, né? Aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, os marinheiros, os ninivitas, se arrependem, né? Se curvam, clamam, oferecem sacrifícios ao Senhor, e aquele que é o crente, né? O profeta de Deus, o servo do Senhor, ele foge, ele não quer obedecer a Deus, e nós vemos que é tudo extremado, né? Tudo grande, ele usa a palavra grande várias vezes, né? A grande tempestade, o grande peixe,
a grande cidade, né? Tudo extremado. E aí você percebe que no final da história, tudo isso acontece para revelar o coração de Jonas e para revelar o meu coração e o seu coração. Um livro muito doido, muito legal e poderoso ao mesmo tempo. Não é um livro para crianças, para EBD das crianças. E muitas vezes Jonas é retratado como alguém que se arrependeu. Né? Se você pedir para uma criança contar a história, talvez ela vai parar ali no capítulo 3 e não vai falar de quão ruim, né? O quão hipócrita, o quão legalista, o quão bairrista, nacionalista, orgulhoso Jonas é. Mas a questão é que o livro de Jonas, ele é poderoso demais. Ele revela o nosso coração, mas ao mesmo tempo ele mostra a graça e a misericórdia de Deus. Deus soberano, né, que tem misericórdia de pessoas terríveis como nós, ele usa, né, esse profeta para revelar o nosso coração, para que eu e você acordemos sobre algumas coisas que nós lutamos. Então a mensagem do livro, a soberania de Deus e o seu amor em resgatar a humanidade por meio do seu servo relutante. Como eu disse, nós vemos coisas grandes no livro, né? O grande peixe, a grande tempestade, a grande cidade, mas o que é grande mesmo nesse livro é o amor e a misericórdia de Deus em resgatar pessoas como eu, como você, como Jonas. E além do mais, usar pessoas como eu, como você, como Jonas, servos relutantes, nessa obra maravilhosa de redenção. Deus, ele salva o homem pecador usando eu e você. Apesar de mim, apesar de você, ele te usa como um instrumento redentivo. Eu pensei em ler o livro de Jonas, e eu não sei se eu vou ler, porque é um livro muito conhecido de todos nós. Deixa eu ver, nós temos 20 minutos até aqui. Não, eu vou ler. Da última vez eu li Joel, e ficou bem apertado. O Joel, ele tem 3 capítulos, mas tem muito mais versículos do que os 4 capítulos de Jonas. É um livro curtinho e eu quero ler com vocês. Então vamos ler o livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram,
porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre os cinzas. Então fez a proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de saco de pano, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo para si, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso? Por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer.
Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito a crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar. Senhor, que história maravilhosa, Pai. Que história poderosa para revelar as partes mais obscuras do nosso coração. Senhor, a minha oração é que possamos não só enxergar Jonas como alguém orgulhoso, sem amor, hipócrita, e com certeza dessa maneira o seu propósito não será cumprido, Pai. Mas que nós possamos ver como num espelho, né, as tendências, como Jonas, dos nossos corações nesse livro. E que da mesma forma como o Senhor buscou Jonas por meio da sua graça, o Senhor também continue, Pai, a falar o nosso coração, buscando o seu povo, por meio dessa mesma graça, para que enxergamos que precisamos, Senhor, de renovação, de restauração, de salvação, para que possamos amar os nossos inimigos. Senhor, derrama da sua graça sobre esse tempo, fale aos nossos corações. Nós pedimos, por favor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Primeiro capítulo, o que acontece? Jonas recebe a missão e ele foge, ele vaza. Ele vai para o sentido contrário. Talvez você não está conseguindo ler aqui, mas dá para ver que é um mapa, né? Jonas, ele estava aqui, em Jerusalém, perto de Jope. Deus manda ele para Nínive, e o que ele faz? Ele vai para o sentido contrário, mais longe que ele poderia ir. E aqui, é justamente para ilustrar que Jonas ele foi para o lugar, vamos dizer assim, onde Judas perdeu as botas. Era o lugar mais longe conhecido daquela época. É a atual Espanha, né? Depois dali era o mar aberto. Então Jonas ele foge para o lugar mais longe que ele poderia ir, ele foge de Deus, e como um profeta, é até irônico, ele conhecia o Salmo 39, e ele sabia que não tinha como fugir de Deus, mas ele vai para o sentido oposto. E ele vai para o sentido oposto de Nínive, né, como nós vimos. E Nínive eram os piores inimigos de Israel. O Nínive era a capital da Síria, e os assírios eles tinham uma fama terrível. Eles eram brutais, eram um povo assim, sem escrúpulos, né? Eram os piores inimigos de Israel. E por que você acha que ele fugiu? Ele falou assim: se eu for pregar para os ninivitas, que vamos dizer assim, era o estado terrorista da época, era o Talibã, se eu for lá, o que vai acontecer? Esses camaradas vão me matar. Se eu falar que eles estão fazendo tudo errado, que eles têm que se converter, que eles têm que se arrepender, que eles têm que buscar um Deus que eles nem conhecem, o que vai acontecer? Esses camaradas vão me matar. E eu pergunto para você, você acha que essa era a motivação de Jonas? Você acha que ele estava com medo? Foi por isso que ele não quis ir, ele não respondeu ao chamado de Deus e ele não foi para Nínive? Medo? Faz sentido. Mas de acordo com o capítulo 2, com o capítulo 4, versículo 2 que nós lemos, não era essa a motivação. Ele não queria ir para Nínive porque ele odiava os seus inimigos, o seu inimigo. E ele sabia que Deus ele era misericordioso e ele poderia salvar aquele povo. E essa era a última coisa que ele queria ver. Então, o capítulo 4, versículo 2, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso. Então ele foge e ele não quer que Deus faça uma obra na vida daquele povo. E aqui então uma grande ironia, né? Deus enviar alguém como Jonas, né? o pombo fiel, o filho da fidelidade, alguém patriota, nacionalista como Jonas, né? Como que Deus pede
tal missão para um camarada desse? Né? A gente já vê aqui uma certa ironia. Né? Podia pedir para qualquer um, mas Jonas, patriota do jeito que ele é. E Jonas então ele foge. E aí nós vemos aqui no capítulo 1 o retrato de uma apatia espiritual. Olha só que interessante. Versículo 3, versículo 5. Né? Nós vemos que o homem, em desobediência, né? No caso aqui Jonas fugindo de Deus, ele começa a descer, a afundar na sua vida espiritual. Olha só, versículo 3, ele desceu à cidade de Jope. Ali, ele desceu para o barco, ele desceu para o porão, ele se deitou. E como nós, muitas vezes nós fugimos da vontade de Deus. Nós não queremos fazer aquilo que nós sabemos que Deus pede para nós. E nós começamos a nos afundar. Nós começamos então a entrar numa apatia espiritual. Nós começamos a não enxergar, né, direito as coisas, a ficar cego, né, espiritualmente dizendo, a entrar num sono profundo, assim como Jonas. Né? E aí Jonas então, ele está no barco, ele entra num sono profundo, enquanto uma tempestade gigantesca acontece por causa dele, e aí os caras vêm, né, o capitão do barco vem, como assim? O pessoal está clamando aos seus deuses, né? Qual é o seu Deus? Clama a ele, quem sabe ele escuta. Qual é o seu Deus? E aí vai lá, Jonas está dormindo. Qual é o seu problema? Por que você está aí dormindo? Olha só o que está acontecendo. E aqui é algo interessante, porque nós pensamos que quando a gente foge dos planos de Deus, quando a gente peca contra Deus, só nós seremos afetados. E aqui nós vemos que Jonas, por causa do pecado de Jonas, as pessoas que estavam à volta dele foram afetadas. Os marinheiros estavam sofrendo as consequências do pecado de Jonas. E a Bíblia deixa muito claro que o meu pecado e o seu pecado afetará as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não somos seres independentes. E o nosso pecado ele vai afetar as pessoas ao nosso redor. Então, ele é lembrado, né, pelos pagãos. Isso é uma outra ironia. O homem de Deus sendo lembrado para aqueles que não conheciam Deus de fazer o que é correto. Eles começam a clamar e Jonas, clame ao seu Deus. Quem sabe ele não escuta a gente. Né? E aí nada deu certo. Eles jogam a sorte. E quem foi o sortudo da rodada? Jonas. E era uma prática pagã, e ainda existe essa prática hoje, né, de lançar sortes, né, os búzios, né, o tarô, né, os dados, brincadeira do copo, Jumanji, eu não sei. Mas as pessoas, elas buscam maneiras de tentar escutar, de tentar entender a vontade de Deus. E aí então, o sortudo da rodada é Jonas, e eles começam a interrogar Jonas, e Jonas então, ele vem e diz: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Tipo, o quê? Jonas, você está me dizendo que o seu Deus é o Deus criador do céu e da terra, do mar, e você está fugindo do Deus criador do mar num barco. Tipo, loucura. O que você está fazendo? Né? E aí nós vemos também a hipocrisia. Eu fiquei pensando aqui, é como o crente está falando de Deus, evangelizando no boteco, doidão. O cara está doidão e falando de Deus. A gente vê aqui um orgulho, né? uma hipocrisia. O cara está longe de Deus, ele está levando as consequências do pecado dele para as pessoas e ele ainda, não, eu sou hebreu, eu sou servo de Deus. Né? E muitas vezes, quando a gente age dessa maneira, a gente pode ser ainda exortado por um não crente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Eu já tomei um pagadão de um não crente. Né? Pô, você sendo crente, fazendo esse tipo de coisa, e não tem coisa pior para um crente do que ser exortado por um não crente. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Né? Esse cara hipócrita, religioso como Jonas, muitas vezes sou eu.
É tipo do camarada que quer pregar o evangelho e ele não vive. Agora é claro que Deus ele não espera a perfeição, ninguém é perfeito, mas ele espera sim coerência de vida. E aqui estava muito claro que Jonas ele estava totalmente despreocupado com Deus, com as consequências na vida dele e na vida dos outros. Os marinheiros estavam preocupados, né? Quando Jonas disse, me lance no mar, eles estão falando, não, como que a gente vai fazer isso? Versículo 12, né? Joguem-me ao mar. Ele diz, vocês acham que ele estava arrependido, preocupado com o que ele fez com os marinheiros? Ou de acordo com o caráter de Jonas que nós vemos no livro, ele estava desejando morrer para não cumprir a missão que Deus deu para ele? Eu creio que essa seja o caso aqui. Porque senão ele poderia já ter se arrependido, né? E falar, Deus, tudo bem, eu vou para Nínive. Não, mas ele diz, joguem-me ao mar, porque ele preferiria morrer do que cumprir a missão de Deus. Eu prefiro morrer. Cabuloso. E o que acontece? Quem que ora? Quem clama ao Senhor? Os marinheiros. Aí há uma conversão em massa aqui. Jonas, ao invés de se alegrar, de falar de Deus e participar daquela festa maravilhosa, né? Ele ficou apático, ele preferiu morrer. E de novo, a ironia da história. Aquele que conhecia Deus, quis fugir, quis morrer, e aqueles que não conheciam a Deus, se entregaram a Deus, reconheceram, eles estavam com medo por causa da tempestade, mas aí então quando Jonas fala quem é o Deus verdadeiro, né, ele fala, eu sirvo esse Deus, e ele é lançado ao mar, e o mar, ele acalma, aí sim eles ficam com pavor. Né? Realmente esse Deus que ele falou é real. E eles então sacrificam, eles clamam a esse Deus, e eu creio que eles se arrependeram, se converteram aqui. E Jonas ele perde então a chance de se alegrar com a salvação daqueles homens. E eu e você, né? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ter uma vida coerente, de pregar sobre esse Deus, que é o Deus do céu e da terra, né? Na esperança de que a gente se alegre com essas pessoas que não conhecem a Deus. Então quem clama, quem ora, são os marinheiros, né? E aí então Jonas no mar, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ele é lançado ao mar, o que você pensa? Morreu, acabou a história. Se a gente lê até ali, se você nunca leu o livro de Jonas, você fala, esse camarada já era, morreu, né? Vai morrer afogado. E aí nós sabemos que então Deus ele manda um instrumento de salvação, ele manda um grande peixe. De novo nós vemos aqui o Evangelho, né? Deus salvando o homem pecador por meio de um instrumento, um cheiro do Evangelho, vamos dizer assim, né? Deus ele começa a se revelar progressivamente, e nós vamos caminhar para o final e vocês vão ver que isso faz muito sentido. Não é à toa que Jonas ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Deus ele providencia um instrumento de salvação. Aquele momento de morte se tornou um momento de um novo nascimento, uma segunda chance, um instrumento de salvação. Aí no capítulo 2, ele está na roubada, né? Ele clama ao Senhor. E o Senhor, ele responde. Nós vemos como a apatia espiritual de Jonas foi levando ele cada vez mais para o fundo do poço, né? Ele desce a Jope, do Jope para o barco, do barco para o porão, ele se deita, e aqui ele vai para as profundezas do mar, dentro de um grande peixe, né? E a ilustração ele chega no fundo do poço, né? E aí ele não tem mais o que fazer. Chegou no fundo do poço, ele se rende, né? Ele começa a clamar a Deus, o que eu e você faria.
Se a gente não tivesse mais nada para fazer, o que a gente faria? E ele diz, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Ele está orando a Deus, falando, você me jogou. Não foram os marinheiros que jogaram Jonas. Mas ali ele tinha convicção de que era Deus trabalhando na vida dele. Não foram os marinheiros que jogaram Jonas para fora do barco. Deus, ele tinha um plano. E da mesma forma como os irmãos de José. Os irmãos de José tinham um plano para acabar com a vida daquele sonhador. Mas naquele mesmo ato, Deus tinha outro plano. Eu vou salvar o meu povo por meio de José. Da mesma forma que os marinheiros tinham um plano. Nós precisamos nos salvar. Jogar esse homem para fora. E Deus tinha outro plano. Eu vou salvar o meu servo dessa forma. E ele ora, jogaste-me nas profundezas, no coração do mar. Quem já experimentou isso? Quem já experimentou? Eu fui salvo porque um dia eu cheguei nas profundezas do mar, no fundo do poço. E eu tenho convicção de que Deus me levou para lá. Eu começo a olhar para a história, a maneira como eu fugia de Deus, e eu fui me afundando cada vez mais, até chegar a um ponto onde não tinha mais para onde correr. Eu levantei meus braços e eu entreguei minha vida para Jesus. E eu não sei se você já teve uma experiência como essa, se a sua salvação foi dessa forma, né? Mas geralmente as piores experiências foram as melhores. E essa é a minha oração para muitos dos nossos jovens, né? É muito triste mesmo, a gente vê jovens que se afastaram, né? Pais que sofrem, oram até hoje pelos seus filhos, que estão fugindo de Deus, estão querendo buscar uma vida nova, novas aventuras. E a minha oração é como Jonas, né? Eles possam chegar no fundo do poço, eu não sei. E eles possam reconhecer que Deus está trabalhando, trabalhou até ali para que eles pudessem reconhecer que a salvação vem do Senhor. Num momento onde não tem mais onde segurar, Deus ele vai tirando todas as muletas e a pessoa simplesmente se rende ao Senhor. Chega num ponto da nossa vida que a gente entende que só isso importa. E é geralmente no fundo do poço. No fundo do poço. E só Ele pode salvar. Então Jonas, ele reconhece, louvores a Deus, o Senhor é a minha salvação, ele entrega a sua vida totalmente a Jesus, ele clama, ele se arrepende, ele reconhece quem é Deus, e Deus então manda o peixe dar aquela bela gorfada na praia, imagina a cena bizarra, mas o peixe então vai lá e coloca Jonas em terra firme. Capítulo 3. Jonas, ele cumpre a vontade de Deus, né? De novo, Nínive era um exército brilhante em sua eficiência, mas eles eram brutais, faziam coisas que eu tenho até, eu fico constrangido de contar, mas, por exemplo, eles arrancavam a pele dos seus inimigos e colocavam eles em estacas ao redor da fronteira da cidade, para as pessoas verem o que eles fazem com seus inimigos e outras coisas horrendas, terríveis. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque também nós vamos ter uma série em Jonas, uma série de pregações nos 4 capítulos de Jonas no segundo semestre, e a gente vai poder então desenvolver uns maiores detalhes aí. Mas eles eram os inimigos de Israel, né? Eram terríveis, e agora, imagina na cabeça dos israelitas, Jonas está indo lá pregar contra os inimigos mortais de Israel. Na cabeça deles, vai lá Jonas, manda descer fogo do céu, destrói tudo. Jonas então vai lá e ele faz um sermão de 5 palavras no original. No hebraico, 5 palavras só.
E eu fico pensando, será que Jonas estava tentando sabotar o plano de Deus? Ele queria que os ninivitas morressem ou fossem salvos. De novo, de acordo com o contexto, de acordo com o caráter do profeta, né? Ele tentou sabotar. Ele falou, tudo bem, eu vou cumprir exatamente o que você falou, em 40 dias Nínive vai ser destruído. Só que o que acontece? Eles levam a sério. Os ninivitas creram em Deus. E sabe como que isso foi comprovado? Sabe por que nós vemos que isso foi real na vida dos ninivitas? Eu li alguns estudiosos que falavam que não houve uma conversão. Mas depois eu fui pesquisar e o próprio Jesus Cristo diz que aquela geração se arrependeu. Eu creio sim que eles se converteram. E sabe como a gente vê se a pessoa realmente se converteu? Houve uma conversão, houve arrependimento genuíno? Quando? A mudança de atitude. E esses camaradas se humilharam. Houve um quebrantamento genuíno, tristeza, humilhação. Até o rei desceu do seu trono, o cara mais poderoso da época. Ele tira o seu manto, ele desce do seu trono, ele se veste de saco. Ele manda até os animais se vestirem de saco. Isso é doideira. E ele senta nas cinzas. Você olha ali que realmente houve uma humilhação generalizada. Todos, até os animais. Diferente de uma cultura evangélica que nós temos visto por aí, onde a pessoa diz que eu sou crente e você não vê mudança nenhuma de atitude. A pessoa vive como ela sempre viveu, ela aprende talvez o evangeliquez, ela para de fumar, talvez ela pare de beber, talvez ela não faça mais tatuagens, mas eu quero ver ela amar o inimigo. Eu quero ver ela parar de falar mal dos outros. Houve um arrependimento generalizado. Todos tinham que se arrepender. Façam tudo para abandonar os seus maus caminhos. Que talvez Deus se arrependa e não nos destrua. E o que aconteceu? Deus se arrependeu e não os destruiu. Eu queria ter mais tempo, eu estou vendo que o tempo já voou, para falar sobre esse versículo, sobre o arrependimento de Deus. É uma maneira humana, limitada de tentar explicar as emoções, a vontade de alguém que está fora do tempo, tá fora do espaço. Nós sabemos que Deus ele é imutável. E aí a pergunta é como conciliar o arrependimento de Deus com a sua imutabilidade. E eu não vou entrar aqui em detalhe, mas na verdade a pergunta para nós aqui é como conciliar o amor e a justiça de Deus. Porque nós somos loucos por justiça, dependendo da situação. Quando a justiça é para o outro, nós, Senhor, faça justiça. Agora, quando nós somos alvo da justiça de Deus, aí a gente quer o quê? Misericórdia. Para os outros, justiça. Para nós, amor e misericórdia. E aí, essa é a história. E o julgamento de Deus, ele tem um propósito. O propósito é sempre redentivo. Deus, ele vem com a sua justiça, mas o propósito, ele é amoroso, ele quer com que os seus filhos, com que os seus escolhidos se arrependam, reconheçam a obra que ele está fazendo nas nossas vidas. Agora, se o livro acabasse ali no capítulo 3, seria top, hein? Imagina aí, currículo de Jonas. Camarada vai, os marinheiros se arrependem, grandes acontecimentos. Eu fiquei 3 dias, 3 noites dentro de um peixe. O Senhor me resgatou. Eu fui lá para Nínive. Um sermão de 5 palavras. Avivamento nacional. Se o livro acabasse no capítulo 3, ia ser top. Mas nós sabemos que não acaba aí.
principalmente para Jonas, né? Versículo 2. Jonas, ele diz, ele está furioso, ele está doido com Deus. E ele diz o motivo pelo qual ele não queria ter ido. E ele cita Êxodo 34:6, né? Ali é Deus falando do seu próprio caráter, depois que o povo fez o bezerro de ouro. E Jonas sabia. Eu sei que Deus ele é misericordioso. Eu sei que ele é paciente. Eu sei que ele é amoroso. Não vai dar certo. Essa pregação vai dar ruim. Esses camaradas vão se converter. Deus é misericordioso. E aí Deus ele continua na sua graça, na sua misericórdia, tentar trazer Jonas de perto. E ele faz algumas tentativas, né? Olha só. Deus ele continua trazendo Jonas no versículo 4, capítulo 4. Ele pergunta: Jonas, tem alguma coisa errada em eu demonstrar graça e misericórdia para aquele povo, para a cidade de Nínive? Jonas, pensa bem. Qual é o problema de eu demonstrar graça, misericórdia para esse povo? Sabe o que Jonas fala? Nada. Ele não fala nada. Ele saiu e construiu um abrigo. E se ele construiu um abrigo é porque ele está pretendendo ficar um tempo ali. E a pergunta é, o que Jonas estava pensando ali? O que você acha que ele está fazendo? Não, agora eu preciso discernir tudo isso, né? Eu preciso entender o que Deus está falando, meu coração está quebrantado, né? Realmente, Deus, qual é o propósito disso tudo, né? Um povo, o Senhor é misericordioso, o Senhor foi misericordioso comigo, eu merecia morrer. O que você acha que está passando na cabeça de Jonas? Por que você acha que ele acampou ali do lado? Capítulo 3, versículo 4. Ele queria ver o circo pegar fogo. O que ele diz? O que ele prega? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Esse camarada, ele ainda, mesmo sabendo quem Deus é, gracioso, misericordioso, ele ainda tem uma esperança de que Deus vai destruir aquela cidade. Então ele acampa ali do lado, esperando o bicho pegar. Esse era o coração de Jonas. Essa cidade ela vai ser destruída. E aí então, Deus ele usa uma outra técnica, né? Deus ele fez crescer uma outra planta e Jonas então, pela primeira vez no livro, ele fica muito alegre. É interessante o muito, né? O extremo. E aí então o que acontece? No dia seguinte, Deus ele manda uma lagarta que come a planta e a planta seca e Jonas então deseja morrer. Esse camarada está precisando de aconselhamento bíblico urgente. Do extremo para o outro. Um dia ele quer morrer, outro dia ele está muito alegre e outro dia ele quer morrer de novo. Incrível. E Deus aqui então enviando os seus instrumentos da graça, né? No capítulo 1, o peixe. E agora nós vemos a planta e a lagarta revelando o coração de Jonas. Deus tentando mostrar para ele, né, quem ele é. Da necessidade que ele tem de Deus. Assim como ele faz com a gente, né? Jonas, o que está acontecendo? Qual é o problema? Por que você está irado? Você está irado por causa da planta ou você está irado por causa dos ninivitas? Qual é o seu problema, Jonas? E aí, então, Deus ele começa a argumentar com Jonas sobre a planta. Você teve compaixão, pena dessa planta, que você não criou, que você não cultivou, que você não fez nada. Você não teve nem tanto tempo assim para ter, né, uma intimidade com ela. É isso que você está falando? Você está falando que você se importa mais com essa planta do que eu deveria me importar com esse povo que eu criei? E chega a ser irracional. E Deus está tipo assim, não, beleza. Eu estou vendo que você curtiu a planta. Legal. Você quer abraçar a árvore? Beleza. Mas é irracional você ficar bravo comigo
de eu ter compaixão de uma cidade toda. Versículo 11, contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Jonas, não deveria eu ter compaixão dessa cidade? Jonas, você está com pena de uma planta. Isso não faz sentido. Eu não posso me compadecer de milhares de pessoas. Essa é a comparação que Deus faz. E o que Jonas faz? O que ele responde? Mais uma vez, nada. Nada. Nada, nada, nada. Esse livro acaba assim. Deus pergunta para Jonas, e Jonas então, ele fala nada. E a gente olha para a história de Jonas e nós vemos então, ele como a pior pessoa do mundo. Fala assim, esse cara não aprendeu. Esse cara é um hipócrita. Deus tentando mostrar para ele, tentando revelar o seu coração e ele continua duro. Você é parte do povo de Deus. Você é crente de berço. E isso não te dá direito de você ser orgulhoso. De você achar que você é melhor do que alguém. Não. O Senhor teve misericórdia de mim. Mas eles não. Aquelas pessoas não, Senhor. Lembre-se, quando você se acha melhor do que alguém, você se torna pior, porque a essência do pecado é o orgulho. E nós vemos aqui um coração totalmente orgulhoso. E sabe qual é a real? Essa pergunta aqui, ela é para mim e para você. O propósito do autor é que nós pudéssemos nos olhar aqui. Esse livro, ele funciona como um espelho para a nossa realidade caída, para as piores tendências do nosso coração, para os lugares mais obscuros do nosso interior. E se você olha, acaba esse livro e começa a apontar o dedo para Jonas, é porque você não entendeu. Mas se você acaba esse livro e você consegue se enxergar, em alguma medida, é porque você entendeu. Deus cumpriu com o seu propósito. E por isso que a cruz faz todo sentido. Jonas, você não vê isso aqui. Jonas, você não está entendendo. Marcelo, você não consegue ver o que eu estou tentando falar. Não deveria eu ter misericórdia dele também? E a pergunta é, quem é o seu inimigo? Quem é o meu inimigo? Quem são as pessoas em quem nós não queremos ter envolvimento? Não, ali não, Senhor. E você pode pensar assim, não, inimigo é muito pesado. Eu nunca pensei em matar ninguém, eu nunca pensei que alguém não merecia. Não, mas pensa naquelas pessoas em que você não quer se envolver. Misericórdia, ali não, Senhor. Não. Aquelas pessoas que eu não quero lidar, aquelas pessoas que você não quer se envolver. Né? Não, quando chega fulano tal, aí não. Pense que da mesma forma como Deus teve misericórdia de Deus ele pode estar trazendo pessoas para perto de você, o seu inimigo, ou te levando para perto de pessoas que você considera seu inimigo, por causa da graça dele. Porque ele quer te ensinar. Ele quer mostrar quem você é. E quem ele é. Esse Deus misericordioso. Esse Deus gracioso. E você aprender com Deus. Aprender como ele salva o homem pecador. Assim da mesma forma como ele te salvou. Jesus Cristo, ele orou. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aqueles homens não conseguiam discernir a mão direita da mão esquerda, entre o certo e o errado. O que isso quer dizer? Que eles não tinham discernimento das coisas. Eles estavam cegos espiritualmente. Assim como eu e você éramos inimigos de Deus, e Deus ele iluminou o nosso coração, ele abriu nossos olhos. Agora Deus ele quer te usar para que você vá e pregue o evangelho para os seus inimigos.
para todas as pessoas. Por pior que pareça ser, nós temos muito mais semelhanças com os nossos inimigos do que você pensa. Mateus 5,44, Jesus diz: amem os seus inimigos e orem pelos seus perseguidores. Jesus, ele nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. E somente quando entendermos o Evangelho é que não seremos crentes farisaicos como Jonas. Ame os seus inimigos. Quem diz isso é aquele que é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. Jesus, ele obedeceu até o fim. Jesus veio e derramou graça e misericórdia sobre os seus inimigos. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no túmulo e ressuscitou ao 3º dia. O livro de Jonas nos aponta, nos faz olhar para aquele que é maior do que Jonas. Né? A história de Jonas, ela aponta para Jesus. Jesus aparece em Mateus 12. Né? Os líderes religiosos estavam questionando. Né? Quem você pensa que é? Né? Nos mostre um sinal. O que Jesus diz? Eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. O quê? O que ele está falando? O que Jesus está falando? Pois é. Assim como Jonas foi engolido por 3 dias e 3 noites, eu ficarei num túmulo 3 dias e 3 noites. Jesus sabia que ele precisava morrer para que eu e você pudéssemos ter vida. E Jesus diz, é isso que eu vou fazer. Foi por isso que eu vim. Jesus, ele é maior do que Jonas. E ele diz, aqui está aqui o que é maior do que Jonas. Jonas fugiu da presença de Deus, mas Jesus veio para trazer a presença de Deus. Jonas era um pecador que fugiu de Deus, Jesus era Deus que veio atrás dos pecadores. Jonas era um judeu pecador, Jesus era um judeu salvador. Jonas não poderia acalmar o mar, Jesus mandou o mar se acalmar. Jonas estava dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Jesus estava no túmulo por 3 dias e 3 noites. Ressuscitou, vencendo a morte e vivo está. Jesus é maior do que Jonas. Ele viveu a morte, ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver e morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Para que eu e você não fujamos mais. Para que você não fuja de Deus. Mas ao contrário, para que você corra para Deus agora. Para que você viva para Deus. Para que você viva uma vida abundante. Não fuja mais da vida, mas corra para ela. Porque está aqui alguém que é maior do que Jonas. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse tempo. Muito obrigado por essa história curta, muitas vezes mal interpretada, principalmente para as crianças. Nós não conseguimos ver o quão terrível é o coração do homem pecador, mas ela vem como um murro no estômago para o nosso próprio bem, Pai. E eu consigo me enxergar claramente aqui, como a minha falta de amor às nações, ao homem pecador, demonstra que eu preciso mais do Evangelho na minha vida. Pai, eu preciso desse Evangelho que me salvou para continuar transformando um coração que ama o inimigo, assim como Jesus Cristo fez comigo. E Pai, essa é a minha oração, que possamos ser encharcados, inundados por o Evangelho, para amar as pessoas que consideramos nossos inimigos. Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Continue falando a nós. E nos use como um instrumento de salvação para todas as pessoas. Assim como o Senhor usou outro dia, homens relutantes, para nos salvar. Que nós possamos ser usados como instrumentos, mesmo que muitas vezes relutando, para salvar outras pessoas também. Essa é a nossa oração e nosso pedido. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal,
Bom restante de domingo, bom descanso. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Fiquem espertos que daqui a pouco vai ser disponibilizado os links da EBD Kids nos WhatsApps da igreja. Tá bom? Até mais. Abraço. Tchau, tchau.